Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje a nossa jornada cronológica através da história dos games, nós vamos falar de um jogo excelente, um clássico do Nintendinho que marcou aí uma geração de jogadores e também é um ótimo exemplo de uma adaptação de desenho para os videogames. Vamos falar de DuckTales de Nintendinho. Quer saber mais? Então bora! Vamos tentar voltar para a época lá em 1989, tá? A Capcom aqui tava grandona porque ela tinha a franquia do Mega Man fazendo muito sucesso e por isso ela recebeu a missão de transformar um dos desenhos de maior sucesso da época em um jogo de videogame. Aqui a gente tá falando de uma coisa que eu chamo de tempestade perfeita. Por quê? O Nintendinho estava no auge do seu sucesso ali, na popularidade, então já estava bem difundido e era um videogame também que as próprias empresas que criavam jogos para o console já tinham explorado ao máximo e conseguia tirar muito do console, ou seja, eles já estavam com uma maturidade boa que as empresas conseguiam fazer jogos mais robustos em comparação ao início do console. Então, juntando isso da popularidade com você conseguir ter extrair mais do console com a popularidade do desenho, eu acho que aqui tinha uma tempestade perfeita porque ainda caiu na mão da Capcom, ainda tinha a Disney por trás. Então eu acho que tudo isso culminou para o sucesso do jogo. Bom, mas falando de história, o jogo em si não fala nada. Você já começa jogando e não tem ali nenhuma cutscene nem nada explicando a história do jogo. Mas se você pega o manual, ali tem uma história pequenininha que eu vou ler aqui para vocês. Tio Patinhas é um milionário de classe mundial e um amante de aventuras. Seu objetivo desta vez é obter os 5 tesouros perdidos que foram espalhados pelo mundo. Ele parte em sua jornada com a ajuda de Huguinho, Zezinho, Luizinho e Patrícia. Eles viajarão com ele pelas selvas da Amazônia, os picos nevados do Himalaia e a casa assombrada na Transilvânia, as minas subterrâneas da África e até a superfície da Lua. Quantos dos tesouros perdidos você será capaz de encontrar? Sim, convenhamos que aqui eles fizeram o básico do básico, assim, praticamente é um contexto bem básico só para ter uma desculpa para ter um jogo, né? Porque é uma história que não tem meio que pé em cabeça, mas assim, convenhamos que tanto na época quanto hoje em dia, você não é um tipo de jogo que você se importa com a história. Aqui o foco é a jogabilidade e a diversão, e aqui a Capcom tirou de letra. Aqui é um dos momentos que DuckTales brilha. Existem conceitos que diferenciam muito esse jogo de uma plataforma comum. Um deles é essa bengala no nosso personagem principal, o Tio Patinhas, porque além de usar ela para pular em cima dos inimigos e derrotar eles, você usa a bengala também como um pula-pula, e isso muda toda a forma de explorar e até jogar, porque em muitas fases a gente tem uma exploração vertical, que muitas fases tem subsolo, e essa exploração, além de ser horizontal, como já era um padrão da indústria, também foi vertical, e isso foi muito bem implementado no jogo e ficou muito legal. Eu acho que é um plus que o jogo tem a mais, que você explora tanto para cima e para baixo quanto para os lados, e aí fica um jogo em que a plataforma, não só o elemento plataforma, mas como também tem um quê de elemento de exploração ali que é bem legal. Falando de jogabilidade, ela é bem fluida, ela é gostosinha e você pega fácil o jeito ali. Em momento algum você sente uma jogabilidade travada ou algo do tipo, é bem feito demais, e a Capcom, que não é boba nem nada, fez aqui o mesmo esquema que fez no Mega Man, ou seja, você pode escolher em que fase começar. Isso eu acho muito legal, para a época é um diferencial muito grande, e a Capcom viu que funcionou no Mega Man e ela falou, beleza, vamos colocar isso no DuckTales. Eu acho muito legal porque se você trava na primeira fase e não consegue passar, você vai em outra, e às vezes lá você já consegue passar mais fácil. Eu senti isso no Mega Man, inclusive, que em uma fase específica eu tentei começar por ela, eu não progredi tão bem, eu fui para outras e eu consegui progredir. Eu acho isso muito interessante, e aqui a Capcom fez essa receita e ela vingou de novo. Ainda sobre a mecânica do jogo, é uma plataforma muito comum, como vocês estão vendo aí, mas extremamente bem executado, no qual a gente tem tempo para passar de fases e chefes no final das fases. Básico, fácil de entender, bem executado, um sucesso para todos os públicos de adulto, criança e jovem. Não à toa foi o sucesso que foi. A música do chefe é muito boa, né, velho? As músicas dos chefes, né, porque patches excelentes. Morre, porra!
Pô, muito bom, mano. Muito bom o jogo. Muito bom, mano. Aqui o jogo brilha muito, muito mesmo. O jogo, mesmo em um console fraco e de 8 bits como é o Nintendinho, é um espetáculo gráfico. Os sprites são muito bem construídos e animados, a escolha das cores é muito bem feita, as fases são extremamente caprichadas. É uma parada muito diferenciada pra época, ali, levando em contexto do Nintendinho. Pode comparar com os jogos da época, é realmente, em termos gráficos, ele tá bem acima, ou assim, você vai citar poucos jogos que tinham um gráfico tão redondinho, tão bem avançado e caprichado quanto DuckTales. Tem algum flick aqui e outro ali? Tem, não vou mentir não. Mas eu não senti, por exemplo, slowdown em momento nenhum. Pode ser que tenha, mas eu não senti, tá? Então não foi uma coisa que eu percebi na minha gameplay. E assim, a variedade de cenários e inimigos é enorme. E todos são muito bem caprichados, a escolha da paleta de cores é muito boa. E assim, aqui a Capcom foi brilhante e eu acho que é um tipo de jogo que ele chama muito atenção visualmente para quem tá jogando. Se você tava vendo uma pessoa jogar, ele chama atenção, você vê que ele, pô, não, peraí, isso aqui é além, é algo caprichado, a gente não tá falando de um jogo qualquer. E sobre trilha sonora, aqui é covardia, porque a Capcom, se tivesse um Game of the Year na época, pelo menos o prêmio de trilha sonora ali, ela deveria levar em 1989, tá? Eu posso estar esquecendo algum jogo, mas, assim, pelo menos considerado pra ganhar o prêmio, assim, eu deveria, porque aqui é uma covardia. É literalmente obra de arte a trilha sonora do jogo. É muito, 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 muito boa. A música título do jogo é, obviamente, inspirada na abertura do desenho e é fantástica, extremamente bem executada, apesar das limitações do Nintendinho. Isso eu gosto sempre de ressaltar, porque toda vez que eu falo de trilha sonora, de gráfico, e eu exalto, eu sempre falo, velho, tem que levar, e tanto no Nintendinho quanto no Master System, tá? Eu gosto de ressaltar a limitação técnica desses consoles, que era muito grande pra época, assim, sabe? E aí as empresas conseguiam tirar o máximo, assim, e fazer coisas geniais, assim, músicas incríveis e gráficos sensacionais em consoles tão fracos, e isso me enche aos olhos. Eu acho que é arte pura, sabe? As trilhas das fases são bem características e elas conversam muito bem com a ideia que a fase quer passar, já que cada fase é bem específica e todas elas são muito boas, tá? Mas a questão aqui é que a gente precisa ressaltar duas músicas que são simplesmente, absolutamente arrepiantes e fantásticas. Não, tá, vocês estão achando que eu tô exagerando, quem conhece deve saber de qual música que eu vou falar, mas quem não conhece se prepara aí pra duas bombas que... Quem acompanha a nossa jornada cronológica aqui sabe que eu gosto muito de game music, eu gosto de ouvir e apreciar a música do jogo. Aqui a gente tem duas músicas que são muito, muito acima. Cara, eu juro, tô arrepiado, não tô zoando, é muito boa, são muito boas músicas. Eu estou falando da trilha absolutamente perfeita da Fase da Lua, que é uma coisa simplesmente fabulosa. Uma música que, não sei, velho, dá vontade de chorar, eu não consigo explicar. Sério, não, cara, eu não tô exagerando, vocês vão ouvir ela aí depois que eu terminar de falar um pouco dessas duas músicas. Sei lá, ela passa uma sensação de nostalgia, eu não sei explicar, velho. É uma das melhores músicas, pelo menos da era 8 bits, com certeza absoluta. É uma parada muito diferenciada. Se um dia... Gravem isso aqui, se um dia eu fizer um vídeo de ranking das melhores músicas da era 8 bits, ou sei lá, as melhores músicas do videogame, pra minha opinião, se eu deixar essa pra trás, me cobrem, porque é uma música muito diferenciada, é muito diferenciada, sério. A outra que eu preciso ressaltar é a música dos chefes, velho, é uma música muito boa, eu acho que ela engaja muito, ela te dá uma sensação de perigo, é uma música, lógico, assim, a outra é muito melhor, mas essa também é muito boa, e eu acho que da trilha do jogo em si, essas duas são as melhores, elas se destacam, além da trilha de abertura, né, que aí eu não vou colocar aqui, mas é porque ela é baseada numa música da abertura do desenho, que é muito boa, e, velho, essa música do chefe também é muito legal, ela dá uma sensação de... Eu gosto quando músicas de chefe te falam que você tá correndo perigo, sabe assim? Eu gosto dessa ideia de perigo, de emergência, e essa música passa isso e é fenomenal.
escutem aí as duas músicas que eu vou colocar. Bota um fone, aumenta o som, não sei, fecha o olho, sei lá, talvez. Eu não tô exagerando, tá? Realmente eu vou colocar duas músicas muito boas. Se você é um apreciador de game music e não conhece, não sabe do que eu tô falando, eu acho melhor você prestar atenção no que vem por aí agora. E se você já sabe do que eu tô falando, aproveita e ouve novamente aí essa... não sei, não tem nem palavras pra descrever essas duas músicas, cara. São... Principalmente a da Lua é piada, tá? É uma loucura, sério. Tá bom, escuta aí e me fala aí o que vocês acharam nos comentários, tá? Galera, e antes, só lembrando aqui, a gente agora tá com a parceria com a Ario Estampas. Sim, agora o canal tem camisas do canal, ainda tem poucas estampas, eu tô elaborando aí quando eu tenho tempo livre, mas se você gostou tanto das camisas do canal quanto das camisas que estão no site da Ario Estampas, use o cupom ROGRÃO10, vai estar na descrição aqui do vídeo, tanto o link do site como o cupom para você copiar e colar. Você vai ter 10% de desconto em qualquer produto do site. O preço é muito bom, é um preço muito abaixo para uma camisa de tanta qualidade, o material é bom, o tecido é bom e a estampa é muito boa. Não é porque é parceria do canal, mas é porque realmente é muito bom, recomendo fortemente. E também, aproveitando a deixa aqui, se você não é membro, vire membro do canal, que você tem várias vantagens aí, tem grupo do WhatsApp, tem um tanto de coisa legal aí. Tem aí uma vantagem que eu não posso falar, tem que ver aqui, ó, no site do canal do Rogrão, que tá na descrição aí, porque o YouTube não deixa a gente falar, mas assim, basicamente é sortear um jogo. Então, clica aí, vê o que vocês acham legal aí, se vale a pena ou não. E eu conto com a ajuda de vocês também, aproveitando aqui também, dá um like, se inscreve aí, eu não vou tomar mais seu tempo não, fechou? No quesito desafios de jogabilidade, DuckTales entrega uma experiência muito bem equilibrada. Sim, é um jogo que o level design é muito bem feito, ele é cheio de passagens secretas e itens escondidos que recompensam quem gosta de explorar. Sim, eu assim, na minha visão, tá? Na minha jogabilidade, na minha experiência, foi um jogo que eu achei até difícil. Não é nada, já joguei muita coisa mais difícil, mas ele é um jogo que ele recompensa você tentar várias vezes, que você claramente vai melhorando, progredindo fácil, quando você pega o jeito ali, mas ele é um difícil equilibrado, não é nada punitivo, não é nada que muitas vezes a gente já viu na era 8 bits, então ele tem um equilíbrio ali, sabe assim, na medida. Não é fácil demais, não é difícil demais, é difícil, mas não é nada fora do comum, nada que se você insistir você consegue zerar. Então eu acho que o level design aqui é muito bem feito o level design. Cada fase é muito específica, tem passagens secretas, a movimentação é fluida, é gostosa, os inimigos é difícil até de explicar, os inimigos estão em posições boas e tem uma variedade boa, é equilibrada a dificuldade. Acima de tudo é um título extremamente divertido, que envelheceu muito bem e continua sendo satisfatório de jogar mesmo décadas depois do seu lançamento. Suponhamos, tá? Tem alguém que nunca se aventurou nos jogos de 8 bits, mas ele não quer saber, ele não quer pegar a bomba, ele não sabe por onde começar, ele quer indicações de bons jogos. Certamente DuckTales é um jogo que eu indicaria para uma pessoa, porque é um jogo que envelheceu bem, sabe? É um jogo que 40 anos depois ele continua um bom jogo, um jogo consistente, um jogo que não vai te deixar frustrado, é um jogo que graficamente e sonoramente agradam até hoje, assim, sabe? Até acho que as gerações mais novas não sentiriam aquele baque que muitos jogos de 8 bits elas sentiriam, sabe assim? Tipo assim, você tem um sobrinho que quer jogar um jogo de videogame e você quer mostrar alguma coisa da sua época, eu acho que esse é um excelente jogo que eu indicaria pra mostrar, sabe? É uma boa. DuckTales é um bom representante da era 8 bits pros dias atuais. Como curiosidade aqui, eu vou falar dessa vez 3 curiosidades, o que é bem raro. Geralmente eu trago 1 ou 2 curiosidades, mas aqui eu vou trazer 3, tá? Uma delas é que faz o jogo, pra mim, ser ainda mais fantástico e mais especial.
E um jogo de 1979 da era 8 bits do Nintendinho tem 3 finais diferentes. Sim, senhoras e senhores, você acha que isso aí é uma coisa atual, ou pelo menos dos anos 2000 pra cá? Negativo. DuckTales, um jogo de plataforma, tem 3 finais diferentes. Acreditem se quiser, isso dependia da quantidade de dinheiro que você tinha quando você finalizava o jogo. Tinha o final normal, que foi o que eu fiz, o final bom e o final ruim. Obviamente, se tratando do Tio Patinhas, você deve imaginar o que é o final bom e o final ruim. O final bom, você já imagina, né? O Tio Patinhas com muito dinheiro. E o final ruim é um final que você termina sem dinheiro. Então é mais difícil de fazer, mas dá pra fazer. Então tem aí esses 3 finais. Muito legal, vocês estão vendo aí. Uma outra curiosidade aqui é que DuckTales ele foi portado pro Game Boy no ano seguinte. Então a gente teve aí também a versão de DuckTales em portáteis. Eu confesso que eu nunca joguei, mas vocês estão vendo aí uma gameplay. E além disso, o jogo teve uma continuação, que é o DuckTales 2, que saiu em 1993, já quase ali no final do Nintendinho. E ele saiu tanto pro Nintendinho quanto pro Game Boy. E outro fato interessante é que em 2013, DuckTales saiu um remaster do DuckTales para Nintendo Wii, para PC, para PlayStation 3, Xbox e até para celular. E aí é interessante. Olha, eu tenho o jogo no Steam, mas eu nunca joguei. Prometo que jogarei com vocês em live em algum momento aí, quando a gente bater 4 mil inscritos, talvez. O que vocês acham? DuckTales Remaster em live. Agora, a terceira curiosidade do jogo é uma coisa que não tem muito a ver com o jogo, tem mais a ver com o desenho, mas eu acho legal e é um vídeo que eu acho bom, mas ele é meio obscuro na internet, que não tem muito a ver com o jogo, mas é esse cara aí que vocês vão ver o vídeo, que ele canta a abertura de DuckTales e ele fala Duck Tales, aquele espato. Eu acho muito engraçado e eu queria compartilhar com vocês, porque eu fiquei com essa abertura do jeito que ele canta na cabeça por semanas. E eu espero que vocês fiquem também. Solta aí, Duck Tales, aquele espato. Duck Tales, lembra? Quem? Duck Tales. Duck Tales. Aquele espato. Assim vem o furacão, vem emoção, vem partida em avião, vem sensação, Belos castelos, belos duelos. são os caçadores de aventura. Confesso pra vocês que eu nunca tinha jogado essa pérola dos videogames e que foram cerca ali de 3 horas de pura diversão. Um jogo com muita originalidade, desafios, divertido, uma trilha simplesmente impecável e gráficos excelentes. É um jogo que eu indico muito pra quem nunca jogou e é um baita jogo de videogame que merece ser jogado por todo fã de games. É por essas e outras que DuckTales de Nintendinho fica com uma nota 8 em 10 e atualmente aparece na 8ª posição no nosso ranking, que agora possui 43 jogos. Tá vendo aí todos esses jogos na lista, todos eles. Tem vídeo exclusivo aqui no canal. Olha a playlist aí na descrição, que você tem acesso a esses vídeos. Tem playlist marcada por anos e tem playlist também completa que você pode ver do começo da caminhada da nossa jornada, né, cronológica através da história dos games até o final. E agora ia estar aparecendo aí o agradecimento especial aos membros do canal. Sim, nós temos os membros do canal. Se você quer o seu nome aparecendo aqui no final, um agradecimento especial, porque sem vocês esse canal aqui poderia até existir, mas seria menos incentivado do que ele é hoje. Fica um convite para você virar membro do canal. E também tem o Discord, olha na descrição, tem muita coisa interessante que é da comunidade do canal, tá bom? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um forte abraço e fui! Duck Tales, lembra? Quem? Duck Tales. Duck Tales. Aquele espato.